Eu achava que minha vida ia se resumir apenas naquela rotina de ir trabalhar, voltar, aquela coisa sem graça. E o pão ele mostrou para mim que existia realmente uma oportunidade de transformação. Eu consegui associar uma paixão em algo que fizesse sentido e me permitisse viver disso. O que eu quero oferecer para as pessoas é o mesmo que o pão fez comigo, que é a capacidade de transformar. Meu nome é Ricardo Rocha e esse é o terceiro episódio da Maratona Breadflix. Seja muito bem-vindo ao seu workshop online, onde eu vou ensinar tudo sobre o mundo da panificação. E hoje vai ser o dia em que nós vamos transformar os seus sentimentos em esperança. E o início do terceiro episódio, além de fazermos o ícone de venda do sourdough clássico, eu vou abrir a caixa preta, revelar as minhas técnicas e também vou responder as maiores dúvidas que apareceram até agora aqui nos vídeos e outras mais que eu recebi nas minhas redes sociais. Além disso, você também vai ter acesso a um manual completo. Vai ser tipo aquela cartilha e no final desse vídeo eu te digo como ter acesso a ele. Também tem uma mensagem extremamente importante no final desse vídeo. Para mim, uma das mais importantes até agora. Então, é fundamental que você assista até o final. É sobre o que você precisa fazer para virar a chave e começar a mudar a sua vida através da panificação a partir de hoje. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos os comentários aqui na página. Olha, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que compartilharam as suas experiências e eu vendo essa nova comunidade enfarinhada surgindo através do nosso workshop online. E se por algum motivo você ainda não assistiu aos 2 primeiros episódios, eu recomendo fortemente que você assista o mais rápido possível e depois continue assistindo esse. Sabe por quê? Primeiro, essa é uma sequência de vídeos e para você entender tudo é necessário que eles entrem em ordem. E segundo, que eles vão ficar no ar por pouco tempo. Quando eles saírem do ar, já era. Você não vai conseguir mais acessar eles, a não ser para aquelas pessoas que decidirem dar um passo além e continuarem a sua jornada junto comigo. No segundo episódio, você vai ver algumas dicas super valiosas de como criar o fermento do zero, além de várias formas de manter ele, armazenar, incluindo quando você for fazer aquela viagem mais longa e até mesmo ressuscitar aquele defunto, o efeito Fênix. Bom, então confiando que você assistiu os outros 2 episódios, vamos lá! Então, antes de começar essa receita de sourdough clássico, eu quero responder uma dúvida importante que eu recebi da usuária Virgínia Martins. Depois que eu fiz o Levando Zero, por que eu alimentava o meu fermento 3 vezes antes de fazer pão? É simples, Virgínia. Quando a gente está em casa e não produz sempre, ele fica guardado na geladeira. Então, como a gente não usa ele regularmente, a gente tem uma redução da atividade enzimática. Ou seja, a cultura de bactérias e leveduras do nosso fermento, ela se enfraquece devido ao fato da gente alimentar ele poucas vezes e fazendo uma comparação, ele fica em modo de economia de energia, igual o telefone celular. Então, a partir do momento que a gente começa essa sequência de alimentações, fornecendo farinha e água de boa qualidade, essa atividade enzimática ela volta a ser estimulada e, consequentemente, o ritmo de crescimento acelera. E com isso, quando a gente vai colocar o levain na massa para ser batida, ela volta para o pico de atividade, sedenta por mais farinha, por mais água, e ela se multiplica, produz mais gás. Então, o nosso vai dar pão bom, né? Outra pergunta legal, essa veio de fora do Brasil, hein, gente? Veio da Carla Santos, lá do Panamá. Muitas pessoas que estão aqui com a gente estão espalhadas pelo mundo. Isso é muita alegria de ver, cara, acontecendo. Ela mandou a seguinte pergunta. Eu aqui no país, é exatamente como você disse. O pão só é bonito até a hora que a gente experimenta. Depois a gente fica decepcionado. Parece um isopor. Eu gostei muito da ideia de fazer esses pães que você vai ensinar aqui para vender no meu país que eu estou morando. Você acha que funciona? Gente, pão. Receita boa não é questão de país, é universal. Lembra que o pão faz parte da história da humanidade, está no nosso DNA, está em todo lugar. Todo lugar que você vai, pão bom é pão bom. Então todas essas receitas eu consigo te dizer com tranquilidade, pode fazer, as pessoas vão adorar. Principalmente se você estiver vendendo para a comunidade brasileira aí no seu país. Porque dessa forma eles vão matar a saudade de casa quando ele comer um pão, entendeu? Então assim, manda brasa, porque sim, vale a pena, pode enfarinhar. Ah, e eu digo mais uma coisa, viu?
Imagina só você, num país em que as pessoas agora estão só comendo pães estranhos e não aqueles que eles têm hábito. Imagina a quantidade de encomendas que você vai receber. Já sabe, né? Agora vamos direto para a receita de sourdough clássico. E além da receita passo a passo que nós vamos fazer juntos, eu também preparei um manual completo que será o seu norte com modo de preparo. No final desse vídeo eu te mostro como é que você pode ter acesso a ele. Bora lá, vamos embora fazer pão. Vamos lá, finalmente vamos começar a botar a mão na massa. O nosso levain, nosso fermento natural está pronto, ativo e esperando a gente começar o processo. E qual vai ser a primeira etapa? A gente vai começar pela autólise. E por que que eu faço autólise? Por que que eu recomendo a autólise no caso do sourdough? A autólise é uma etapa que eu considero muito importante porque ela adianta o processo da confecção do pão, ela economiza tempo para a gente. Isso é uma vantagem para você dentro de casa. Entenda o seguinte, quando a gente está misturando farinha e água nesse primeiro processo, que é a autólise, a gente já inicia o processo de desenvolvimento do glúten. A gente já começa a fazer com que farinha e água vai se juntando, vai formando o glúten e com isso a gente ganha diversos benefícios para poder dar estrutura, sabor e até validade para o seu pão, tá bom? Então, primeira coisa, vamos fazer a pesagem. Eu tenho aqui a ficha técnica, tá? Anotei no papel, vai aparecer aqui na tela para você, tá bom? Sem esconder nada, é a mesma receita que eu uso na minha padaria, sem tirar nem pôr. Qual é a única diferença que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando um pouco de água, por quê? Como lá eu tenho um ambiente um pouco diferente, porque é um ambiente profissional, se eu colocar uma hidratação muito alta, o risco da gente desandar essa massa é muito grande. Então, por uma questão de segurança, eu estou reduzindo a hidratação, que lá eu trabalho próximo de 80%, aqui vamos trabalhar com 70%. Essa é a única diferença. O resto é a mesma coisa. É o sourdough clássico. Tá bom? Vamos lá? Eu queria falar uma coisa muito importante. O objetivo que eu estou passando as coisas para vocês aqui é para a gente tentar otimizar tempo. Então, tudo que eu for transmitindo é de forma para poder otimizar o tempo, já que a gente tem um período longo, desde o início do trabalho até essa jornada do pão, né? Essa maratona que a gente está fazendo, que são basicamente mais de 24 horas, até a etapa final, que a gente assar o pão lá na frente. Então tudo que eu puder passar de dica que eu tive lá atrás, quando eu comecei na minha casa a fazer o pão, que eu passei de dificuldade, que eu encontrei de dúvidas, ninguém me ensinou isso. Eu tive que sofrer na prática, então eu passei por isso e hoje tudo que eu passei e passo tanto na minha casa quanto na minha padaria, eu vou passar para que vocês não sofram como eu sofri. Tá bom? Vamos lá, vamos começar a fazer a autólise. Vou pegar meu avental. Importante, né? Sem lambanças. Começar com farinha. Vamos pesar os ingredientes. Ok? Seguinte, vamos evitar sujar milhões de coisas. Vamos otimizar, lembrem disso. Para que eu vou pegar diversos potinhos se eu já posso pegar o meu próprio bowl na batedeira? Então, ó, ele já é o meu recipiente. Eu vou bater direto com aqui, vou pegar minha balança, ok? Balança que você tiver pode ser a balança do Xing Ling ou pode ser balança de precisão. O importante é que ela faça uma medição de gramas pequenas, de 5 em 5 gramas pelo menos. A partir daí já é ok, tá bom, gente? Então, ó, vamos fazer a pesagem. Tá? Lembra de tarar. Se você não tarar, vai dar tudo errado, tá, gente? Ó, panificação é muito importante a gente ter precisão nas medidas, na gramatura. A fórmula do padeiro ela tem que ser exata para a gente poder chegar no resultado final e ter êxito no nosso pão. Isso é muito importante. Então sigam a risca, tá? Cada etapa tem que ser respeitada para a gente poder chegar lá na frente no resultado final, naquele pão lindo, e a gente vai conseguir. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, farinha branca, tá? Farinha de longa fermentação, farinha forte. Eu estou usando aqui uma farinha de longa fermentação, uma farinha com uma força grande, ela tem um W de 320. Se você não tiver essa farinha, não tem problema. O que vai mudar nisso é o tempo, tá? O tempo da fermentação que você vai poder fazer. Então compre a melhor farinha disponível na sua região. Se você não tiver essa farinha, compre a farinha do mercado. O que vai mudar é que a sua fermentação vai ter que ser menor, vai ter que ser mais curta. A gente vai ajustar esse processo. Essa é a grande observação que a gente tem que ter ao longo da nossa jornada, tá?
Farinha de mercado, que é uma farinha de pouca proteína, uma farinha pobre de nutrientes, ela vai te dar menos recurso em termos de tempo de fermentação. Então a gente vai ter que ajustar isso, tá bom? Como essa aqui é uma farinha de quantidade de força alta, proteína, a gente vai conseguir alongar bastante esse processo, tá? Então, 97% dessa farinha, que vão ser 368 gramas. Vamos pesar ela. Trezentos e 68. Beleza. Tá? Bom, pesada a farinha branca, vamos pegar farinha integral, tá? Mesma coisa, farinha integral, use a melhor que você tiver disponível. Tanto a farinha branca quanto a farinha integral. Tem orgânica? Pô, maravilha, uma farinha de ótima qualidade. Não tem? Usa a melhor disponível, tá? Eu uso aqui da Fazenda Vargem. Hoje a gente usa na padaria essa farinha, são parceiraços nossos, adoro eles, super recomendo. Tem uma história muito bonita, tá? Mas se não tiver, pode ser qualquer outra. Então, farinha integral, 3%. Aqui são 12 gramas nessa receita, tá bom? Vamos estar na balança. Doze gramas, ok. Tá? Agora aqui é uma sacada. Água. O que a gente vai fazer? Eu falei que na hidratação do pão total a gente vai fazer 70%. Lembra disso? Só que na autólise eu não coloco essa água toda. Eu coloco 85% do total da água. Então a gente vai fazer aquela continha básica, né? Eu pego o total da água, que seriam aqui, no caso, 266 gramas de água, multiplico por 85% e eu vou ter um total aqui de 226 gramas. Então vamos lá, vamos pesar 226 gramas. E isso a gente chama, no mundo da panificação, de dupla hidratação, tá? A primeira hidratação entra na autólise, tá? E essa segunda hidratação, ela vai ser complementada durante a batida final dessa massa. Então vamos lá. 226, temos 150. Beleza. Então, feito isso, jogar na batedeira, vamos bater ela. Não é para bater demais essa massa, a gente só precisa incorporar em parte os ingredientes. A gente aqui não quer desenvolver glúten, a gente só precisa fazer incorporação, beleza? A autólise é isso, a gente vai incorporar os ingredientes, deixar com que a farinha e a água se juntem, se unam, que a gente comece a desenvolver o glúten, para que ela comece a relaxar. A gente vai usar um recurso muito bacana para quem mora em regiões quentes, que é a geladeira. Então a gente vai baixar a temperatura dessa massa. Lembra que temperatura, a gente não pode trabalhar com temperatura elevada na panificação. A gente tem que sempre trabalhar em torno de 22 a 26 graus. É uma temperatura muito assim interessante. Quem estiver em regiões mais frias não precisa fazer isso, mas quem estiver com temperaturas mais altas é um recurso interessante. Bate a massa, homogeneiza tudo, geladeira. No meu caso aqui hoje eu vou fazer isso. Vamos lá. Agora aquele famoso momento Ana Maria Braga, vai rolar tudo rapidinho e vamos embora. Vamos bater.
Então, ó, o ponto é basicamente esse, a gente vai parar agora. Não tem mais necessidade de bater, já incorporou parte dos ingredientes. Vamos parar para colocar agora a massa para descansar. Terminei de bater a massa aqui, né? A gente está só homogeneizando o ingrediente, lembrando mais uma vez. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai deixar ela descansar, tá? Não precisa sujar outro pote, não tem necessidade nenhuma, tá? A massa tá aqui, ó, bem homogeneizada. A gente vai dar um descanso de 30 a 60 minutos. Vamos observar como ela vai se desenvolver, tá? Vou filmar ela para proteger. Lembra que a gente tem que preservar a umidade, geladeira resseca. É isso. Daqui a 30 minutos a gente volta. A massinha tá gelada. Vamos abrir ela aqui, dar uma olhada. Olha como essa massa tá bem desenvolvido o glúten, tá bem relaxado. Olha aqui, ó, eu não fiz nada, eu só incorporei ingrediente. Olha isso aqui, ó, olha isso aqui. Vocês têm ideia disso aqui? Olha aqui, ó, eu não fiz nada. Eu só incorporei farinha e água. A gente tem aqui, ó, quase que um véu. Eu falo muito sobre isso, né, que eu não ligo para ponto de véu, porque na verdade se a gente fizer um processo bem feito, a gente vai chegar nele. Então agora vamos incorporar os ingredientes, vamos pesar o restante da água, vamos pesar o sal, vamos pesar o levain e vamos embora. Bom, e agora mais uma vez, mais pulo do gato, sacada que talvez você não saiba, tá bom? Vamos falar agora da parte do levain. Vou pegar meu levain. Tá? Tá super ativo, tá bombando, tá? Ele já tá o dobro um pouquinho, tá? Super ativão. A gente vai falar sobre o teste, todas as provas para saber se o levain tá pronto, se ele tá realmente bom para a gente poder usar ele na nossa massa, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar a água, tá? Coloca num recipiente, tem que ser transparente, tá bom, gente? A gente precisa ver se está flutuando de fato. Não precisa ser muita água não, tá? É só o suficiente para a gente poder colocar o levain e ver se está flutuando. Vamos pegar o levain, pega uma pequena quantidade dele e vamos jogar aqui na água. O que acontece? Flutua. Primeira prova, tá ok. Tem flutuação, tá? Segunda prova, a gente vai pegar, ó, o dedo e vamos, ó, mexer nele, ó. Você mexe nele e essa é a segunda, é o segundo teste de que ele tá bom, que é o teste de dissolução. Ele não se dissolve na mistura. Então essa é a segunda prova. E a terceira prova, que a gente tem que, na verdade, é a primeira de fato, é o volume dele. Ele dobrou de volume, né, desde o início. Aqui então, a gente está falando de em torno de 3 horas até a dobrada de volume dele. Então a gente teve 3 provas de que o levain realmente está pronto para ser utilizado. Tá bom? Bom, feito isso, a gente tem as confirmações que o levain está muito bacana e vamos realmente agora começar o nosso processo de batida. Lembrando que a ordem, depois da autólise, vamos começar primeiro com o levain, tá? Então, vamos lá, vamos pesar, tá? Aqui nessa massa a gente está colocando 20% de levain, que vai corresponder a 76 gramas. E esse pão de total tem 730, tá? Vamos lá. Lindo, a atividade está ótima. 8. Dois. Quase lá. 21. É isso. Ok. Levain fechado.
Vamos pesar agora o sal, tá? O sal aqui são 8 gramas, eu estou falando em 2%. O sal ele tem um papel muito importante nesse processo, eu chamo ele de capitão. O sal, ele que coordena o sentido de fermentação da massa, tá? Você vai perceber sempre quando você coloca o sal, quando você adiciona ele no batimento, a massa, no mesmo momento, ela faz assim, ó. Ela se aglutina. Por quê? Porque ele está agindo ali, reordenando toda a parte da malha glutínica. Essa é a função que o sal tem, uma das funções, tá? E não à toa a gente coloca ele no final do batimento, tá? Então a ordem, a sequência que a gente vai utilizar aqui é, primeiro, o levain, né, que é a autólise, né, a farinha e água, o levain. Depois disso a gente vai corrigir com um pouco da água complementar, que é a segunda hidratação, tá? A gente vai entrar com sal e depois finalizar com mais um pouquinho da água para poder terminar de hidratar a massa e deixar ela no ponto perfeito. Então a água complementar são os restantes, os outros 15%, são 40 gramas, tá? Vamos pesá-la aqui agora. E ela vai ser incorporada bem aos poucos nessa nossa massa. Tá? Um pouquinho de mais. Ok. Bom, tudo separadinho, isso é muito importante inclusive, tá, gente? O mise en place, a ordem e a sequência das coisas tem que ser respeitada. Então, sempre que você for fazer o processo de produção, de panificação, separa tudo, prepara seus ingredientes, organiza a sua produção. Isso é extremamente importante para que na hora que você for começar a fazer o batimento da massa, você já tenha tudo preparado. A chance de você esquecer ou de errar é muito menor. Então, bora bater. Outra coisa muito importante que eu preciso falar é sobre velocidade de batida, tá? A gente vai trabalhar sempre com velocidade baixa nesse primeiro momento. Eu não quero estressar a massa. Lembra que a gente está trabalhando com pão artesanal, a gente está simulando a mão do artesão. Dá para sovar na mão? É lógico que dá. Mas se a gente tem um equipamento que simula, a gente pode utilizar ele, mas sempre em velocidades baixas. A gente tem que fazer o movimento do atrito mecânico, mas de forma mais suave, para a gente estimular o desenvolvimento do glúten, mas não machucar, não rasgar a massa, não estressar ela. Então sempre em velocidade baixa e, se necessário, no final do processo, a gente aumenta um pouco a velocidade para poder aglutinar ela e depois tirar. E lá na frente, a gente, durante as dobras, lembra o seguinte, é uma coisa que é extremamente importante, a gente está desenvolvendo o glúten da massa desde o início, desde a autólise, tá? E até o final, no pré-shape, durante todo esse processo, a gente está em desenvolvimento de glúten. Se a gente deixar para desenvolver o glúten todo aqui na máquina, o que a gente vai fazer na dobra? Nada. Então não tem sentido fazer dobra. Então a gente vai fazer parte do desenvolvimento de glúten aqui dentro agora, ou seja, em torno de 80%, 85%. A gente vai tirar daqui da máquina e vamos entrar nas dobras para poder finalizar esse procedimento. É uma forma que a gente tem de agredir menos a massa, a gente não sobe tanto a temperatura, porque é um atrito mecânico, e durante as dobras a gente vai terminando esse processo e, dependendo de como a massa estiver, é uma percepção, é um feeling que a gente tem que desenvolver para saber quantas dobras a gente vai precisar. Se vai ser uma, se vão ser duas, se vão ser três ou mais. E essa é a percepção que a gente vai ter que desenvolver e aqui juntos eu vou te mostrar. Observem como em velocidade baixa a massa está sendo sovada, está sendo incorporada aos poucos o levain nessa massa que foi feita a autólise. A incorporação é feita de forma lenta. O objetivo aqui é que a gente faça realmente um batimento suave, devagar, homogeneizar o ingrediente, sem estressar a massa. A gente aqui não tem pressa, muito pelo contrário, aqui a gente tem que ter tempo para poder realmente desenvolver glúten. E somente quando quando a primeira etapa, quando o levain tiver sido totalmente incorporado, a gente vai ver que a massa vai ficar lisa de novo, a gente começa a colocar um pouco mais de água. Você vê que as paredes da cuba da batedeira estão ficando limpas. Eu estou falando de um processo em torno de 3 a 4 minutos. Ó, tá limpando.
Vou começar a pegar um pouquinho de água, vou dar uma pingada agora. Ela vai dar uma patinada, é natural, é um pouco. Eu não quero hidratar muito, tem que ser, essa incorporação ela tem que ser lenta, para não desandar a massa. Espere incorporar, a massa vai responder para você quando ela pede mais. Observa que ela está molhada, ela está úmida. Essa umidade é sinal de que ainda tem água ali para ser absorvida. A hora que for o ponto de você voltar a colocar mais água, ela vai estar com uma aparência opaca. Ali vai ser o ponto de você voltar a incorporar um pouco mais de água. A massa, ela responde para você o tempo inteiro. Essa observação, ela é precisa. A gente tem que desenvolver essa percepção. Vocês precisam entender que o padeiro moderno, ele não é só uma pessoa que está replicando uma receita. Você precisa entender o que você está fazendo. Você tem que estudar o que você está fazendo. Você desenvolve a percepção através de estudo, através de prática, é tentativa e erro. Ó, vocês estão observando? Ela está começando a secar. A massa vai começar a pedir para mim, olha, me dá um pouquinho mais de água. Tá limpando, ó, limpou o bowl todo. Então chegou a hora da gente botar um pouquinho mais de água. Não adianta ter pressa, não adianta ter, sabe? Tem que ter calma nessa hora. Lembrem disso. Vamos pegar um pouquinho mais de água. Devagar, entendendo. Lembrando, a gente tem que estar verificando temperatura o tempo inteiro, ó. Eu tô pegando minha pistola, tô verificando, ó, a massa, tá, ó. Olha a temperatura dela, que espetáculo. 22,6 graus, a temperatura tá maravilhosa. Olha como a autólise foi importante na geladeira para manter a temperatura baixa. Os benefícios que a gente está trazendo para essa massa trabalhar com temperatura baixa, mesmo com atrito mecânico da batedeira, a gente consegue manter essa temperatura baixa. Isso é só benefício que a gente está trazendo. Aqui a gente não, o objetivo é não passar dos 26, 27 graus. De novo, ela secou. Vamos colocar mais um pouquinho de água. A água já foi quase que toda. Olha só que coisa legal. E eu nem entrei com sal ainda. Então, ó, a massinha voltou a secar de novo. Agora vai ser hora da gente incorporar o sal. Sal, gente, é uma coisa importante. Tentem sempre incorporar ingredientes pelo meio da batedeira e não pelas bordas dela, tá? Lembra que a gente está falando de um gancho em espiral. Ele sempre está fazendo movimento de dentro para fora, tá? Então, se a gente puder incorporar do meio dela, no centro, a gente está tendo benefício aqui, tá? É lógico que às vezes não dá, a gente faz o possível para fazer isso acontecer, tá? Ó, devagarzinho, não precisa ter pressa. Sal todo incorporado, quer dizer, todo jogado, né? Vamos esperar ela incorporar agora. A massa já vai mudar o comportamento dela, ela vai ficar mais estruturada, ela vai secar mais para dar a última hidratada nela e aí finalmente a gente poder encerrar o batimento. Lembra que eu não quero o glúten todo desenvolvido aqui. Agora é uma hora que eu posso inclusive dar uma acelerada aqui, ó, para estimular ela, ó. É a parte final dela. Vou jogar só a última água. Então, é o último minutinho dela. Tá se comportando maravilhosamente bem a massa. Aqui, ó, vou jogar a última água dela. – 23,4 graus, 23,6. Lindo. E é isso. E acabou. Não tem mais o que fazer. Agora daqui pra frente a gente vai tirar a massa, deixar ela descansar um pouquinho. Vamos fazer a primeira arrumação dela na caixa ou no prato e vamos partir para as dobras. Eu quero terminar de desenvolver esse glúten durante as dobras e não aqui. A gente ainda tem um processo pela frente.
Então terminamos a nossa batida de massa. Vamos agora pegar um recipiente para a gente poder transferir ela e poder partir para a etapa das dobras, ok? Vamos aproveitar aquele recipiente que a gente fez o teste do float do Levan. Não tem por que pegar outro. Tá limpo. É só farinha e água. Tá? Sugestão para ficar legal, dá para usar com água aqui, mas eu recomendo um fio de azeite. O azeite ajuda bastante a massa não grudar, vai facilitar no processo de dobra. Então, um azeite fica bem legal. Tá? Um fiozinho só, não precisa ser mais que isso, é bem pouquinho. Tá? Um fio de azeite. Espalha. Tá? Vamos desencaixar aqui. Limpa, vamos limpar o garfo com a mão aqui, aproveitar que a mão já está com um pouquinho de azeite, ó. Limpa o garfo aqui, né, espiral com a mão. Já ajuda bastante. E ó, com a própria mão a gente vai retirando essa massa. Tá? A massa tá linda. Beleza. Tá? Outra dica legal, tá? Terminou de usar, já lava logo. Já passa uma água, não passa detergente, nada abrasivo, só água, deixa escorrer. Quem só tá com farinha com água, então é fácil de limpar. Deixa ele, enche de água a cuba, a farinha vai amolecer, você passou a mão, passou uma esponjinha e acabou. É uma forma bacana de você, assim, não deixar a farinha secar, porque isso aqui quando seca vira um cimento e aí você vai ter trabalho. Confia em mim. Então, ó, colocamos aqui dentro, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um processo de arrumação, não é uma dobra, tá? É um primeiro estágio que a gente vai fazer com a massa. Vamos lá, estou umedecendo minhas mãos, pode passar um pouco do azeite nas mãos, tá? Ou água. E a gente agora, ó, vamos arrumar só essa massa, ó. Só arrumar ela, tá? É só o primeiro processo, ó, de arrumação. Não vai contar como dobra, tá, gente? Importante isso. A gente está só arrumando ela, ajeitando ela, tá? E agora a gente vai cobrir, tá? Passar um plástico filme. E a partir de agora a gente vai guardar 30 minutos para começar o processo das dobras. E a gente vai avaliar quantas a gente vai fazer até o final, tá? De 1 a 4 dobras, em média 30 minutos. Trinta minutinhos depois, voltamos aqui. A massinha já deu aquela relaxada. E a gente agora vai voltar a trabalhar ela. Então, lembra sempre, o processo de dobra, qual é a importância das dobras que eu sempre falo. A gente aqui está desenvolvendo glúten, a gente está incorporando o ar dentro da massa, quando a gente está puxando ela, incorporando o ar, agregando. Aqui a gente está desenvolvendo toda essa parte de complexidade da estrutura da massa. Muito importante isso. Se você quer pensar em alvéolos, aqui é a hora que a gente está falando sério, tá bom? Então vem cá que a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer de uma forma diferente. Não vou nem fazer dentro do bowl. Agora eu vou fazer fora do bowl. Vou colocar na bancada para a gente poder ver como é que é uma alternativa. Pode ser dentro do bowl, né, dentro da nossa cuba, ou também fora, numa bancada, para deixar ela repousando aqui, tá? Beleza, limpei tudo. Outra coisa muito importante, limpem a bancada, tá, gente? Lembra que a gente está trabalhando com uma massa, com alimento, então asepsia, higiene é muito importante. Então, limpem a bancada, passa aqui um pano úmido, umedecido, depois passa um álcool 70 para depois poder manusear, ok? Então, massa na bancada, a gente pode passar aqui agora um azeite, tá? E a gente utiliza também água para poder umedecer as mãos, para facilitar bastante o nosso processo de dobras. Vou pegar aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando que é só um filete, sem excessos, tá? Isso aqui é só para a gente poder facilitar, porque se a gente colocar muito, a massa começa a escorregar e a gente, nesse momento, também está querendo criar tensão. A gente está desenvolvendo o glúten, a gente precisa estressar ela para depois ela poder relaxar. Se a gente colocar muita gordura, a tendência dela é o quê? Ficar aquela coisa meio encebada, então não é o que a gente está precisando. É só realmente um pouco para não ficar grudando, tá? Bem pouquinho. Então, uma gotinha, bem pouquinho que vocês viram que eu coloquei aqui, ó. Espalhou bem com a mão.
tá? Agora, ó, umedeci de leve e vamos tirar essa massa. Com todo cuidado. Vamos transportar ela aqui para a bancada. Então, ó, observem só, essa massa está muito bem desenvolvida, tá? Talvez eu nem faça as 4 dobras dela. Você vê que já tem pequenas bolinhas se formando aqui. A gente tem, ó, o pessoal gosta muito de falar sobre ponto de véu, que a gente tem já um glúten, ó, muito bem desenvolvido. A massa está extremamente leve, olha só, sedosa, olha isso. Olha a delicadeza dessa massa. Então isso aqui já é um indicador que o glúten dela está muito bem desenvolvido. Então é o primeiro norte que me mostra que eu não preciso ir tão adiante, tá? Então aqui a gente vai trabalhar, vou fazer mais essa primeira dobra, talvez eu faça mais uma ou duas, vamos avaliar em cada etapa isso. Então a gente vai avaliando até onde a gente precisa ir na etapa das dobras, de acordo com o desenvolvimento da massa. Quem manda aqui, ó, é ela, não sou eu. Eu sou apenas um guia, tá? Então, ó, presta atenção, ó. Tô pegando a massa aqui, quando tem pequena quantidade de massa, gente, muita gente me pergunta isso. Ah, como é que eu faço para desenvolver o glúten? Eu sei que quando tem muita massa fica mais fácil. Gente, é simples, olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 2 formas, tá? Vamos fazer o seguinte. Primeira forma, a gente pega de baixo, ó, a gente pode fazer assim, ó, botar a massa, ó, para baixo, tá? Ó, a gente vai, ó, fazendo assim, tá? Ó, puxa, ela vai soltar, ó, jogou, tá? Mesma coisa com o outro lado, ó, puxou, dobrou, tá? Então eu tô desenvolvendo o glúten dela, ó, dobrou. Tô criando tensão aqui, o objetivo é esse, ó. Se secar, começou a grudar, molha um pouquinho mais a mão, ó. Vamos criar tensão na massa. Olha que bonita que tá a massa, ó. A massa tá linda, sedosa. Então, ó, linda aqui, ó. Então agora eu vou deixar ela aqui, não vou tirar ela daqui, tá? Vou pegar o mesmo plástico filme que eu tava utilizando aqui no bowl, ou melhor, aqui, ó. Vou deixar aqui mais 30 minutinhos e a gente volta a observar ela. Vamos agora para mais uma etapa de dobras e vamos ver como a nossa massa tá. Ela já estava bem desenvolvida, lembra da primeira dobra que a gente fez? Vamos abrir aqui. Ela realmente está muito bonita. Então, ó, mais uma vez, ó, vamos ver como é que tá a estrutura dela. Olha só, extremamente delicada. Muito delicada. Então, vamos lá, mais uma vez, processo de dobra. Ó, lembra o seguinte, ó, dá uma leve soltadinha na massa antes, tá? Pra gente poder trabalhar ela. Pega ela mais ou menos pelo meio e, ó, e daqui, ó, vamos trabalhar ela, ó. Até ela soltar, joga. Ok? Mesma coisa nesse lado de cá, onde a gente vai fazer, ó. Mesma coisa, ó. Ela trabalhando, tensionando, criando tensão, puxando, tá? Tô fazendo bem devagar para que vocês entendam. Esse movimento normalmente é mais rápido, tá? Então, ó, mesma coisa nesse lado e a mesma coisa nesse lado, tá? No finalzinho, dá para fazer outra coisa também, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Lembra daquela questão do pouco azeite para ela poder, ó, criar tensão, não ficar escorregando? E é isso. Essa massa tá muito bem já. Tá vendo que ela tem uma membrana bem fininha aqui, ó, já tem bolinha, tá? Essa massa tá muito boa, muito bem desenvolvida. Eu acho que a partir de agora a gente já vai entrar num segundo estágio que vai ser a parte da fermentação de piso. Então a partir de agora eu vou dar para essa massa de 2 a 3 horas para ela poder descansar e a gente partir depois para pré-shape e para shape, tá? Dependendo do estágio da sua massa, pode ser que ela precise de mais uma dobra ou 2 dobras e você tem que observar isso. Lembra sempre que quem manda é ela, não somos nós. Então essa observação é muito importante para a gente poder saber em que estágio a gente avança ou não, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se vê. Bom, vamos lá. O que eram para ser 30 minutos se transformaram em 1 hora. Sabe por quê? Porque começou a chover, a temperatura caiu, a umidade aumentou e a massa
não quis fermentar no tempo que a gente planejava. E com isso, a gente tem que criar a nossa observação. Lembra que eu falei? A gente tem que estar o tempo inteiro ligado para ver como ela está reagindo e como ela está se comportando. Então, a gente teve que aguardar. Bom, passou uma hora, agora ela chegou no ponto ideal, tá? Para a gente poder começar a fazer o nosso shape final. Então, vamos limpar a bancada. Agora é a hora que a gente vai usar farinha, realmente não tem como a gente evitar, tá? Sempre pouca farinha. Vamos olhar a massa como tá. Ela relaxou bastante, tá bem relaxada, tá? Isso é muito importante a gente olhar. Não adianta a massa estar tensa, porque se ela estiver tensa, não vai dar um bom shape. A gente precisa que a massa esteja relaxada para poder fazer uma das opções de shape que eu vou mostrar para vocês agora. E quais utensílios que eu vou precisar agora? Vamos lá. Para fazer o shape, a gente vai precisar baneton, tá? Farinha, lógico. Para o baneton, dá para a gente usar ele sem nenhuma proteção. O baneton ele é feito de ratã, um tipo de madeira, um bambu, tá? Ele tem uma característica que é de absorver a umidade da massa, mas eu, por uma questão de precaução e até de higiene também, eu gosto de usar essas touquinhas descartáveis, tá? Tem gente que gosta de usar aquele paninho de linho, de algodão, ou então tem uma outra alternativa bacana que, para quem não tem baneton, porque é caro, mas é um bom investimento, dura bastante se você souber cuidar bem, é o seguinte, galera de casa, não vai se decepcionar, tá? Eu acredito que todo mundo tenha, que é aquela boa e velha, ó, escorredor de massa, pode ser de metal ou pode ser de plástico, funciona muito bem, é uma boa alternativa. O que vai mudar é o shape que a gente vai fazer, tá? O shape que eu vou modelar agora vai ser num formato diferente, e aqui a gente vai ter que fazer um redondo, tá bom? Vamos colocar a touca no baneton. Lembrando que eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui. E eu vou dar uma outra sacada bacana para vocês, que é vocês usarem aqui, ó, no baneton farinha de arroz, tá? Não usem farinha de trigo normal, porque a farinha de arroz não absorve água, ok? Sacada, dica de ouro. Só um pouquinho. Sem exagero, sem excessos. Então agora aqui, ó, vamos polvilhar a farinha. Olha como a massa tá bonita, ó. Ó, bem fermentada. Bem delicada, preservando, não estou apertando a massa. O objetivo aqui agora, ó, primeira dobra, ó, estou modelando ela. Vou fazer 3 movimentos agora aqui, ó. 1, 2, 3. Envelope, tá? Marquei ela aqui. Ó, marcação, ok? Aqui tem uma lingueta. Essa sobrinha daqui, ó, tô pegando ela. Vou trazer ela para cá, fechando o envelope. Aqui me sobraram 2 pontas. Essas pontas eu pego por baixo e vou fechar essa costura. Uma, sobrou 2 pontas. Aqui tá. Ok. 2. Sobraram mais 2. 3. Eu tô fechando o envelope. Eu tô costurando a massa. Olha como a massa responde bem. 4. Eu não estou fazendo força, eu estou preservando todo o ar que está aqui dentro. O objetivo aqui é preservar o ar
Lembra que a gente está querendo construir toda a parte dos alvéolos do nosso pão, tá? Tá todo costurado. E agora eu vou fazer um movimento único, eu vou pegar a parte de baixo e vou, ó, transpassar para cá, tá? E vou selar essa costura aqui, ok? Então, ó, eu vou vir aqui e, ó, e aqui, ó, eu vou selar ela. Selei e puxei. Pronto. Tá feito o shape. Tá? Lindo. Sem pressa, com calma. A gente tem que ter segurança no que a gente está fazendo. Agora a massa ela vai descansar aqui um minutinho. A gente precisa que essa costura que a gente fez sele. A massa está sendo unida ali. Então é o período que ela precisa para poder selar. Vamos colocar ela no baneton para ela poder entrar para a segunda etapa, que vai ser a maturação, onde ela vai entrar na parte fria da história. Massa seladinha, agora chegou a hora da gente pegar ela com todo carinho, sem pressa, ó. Vamos pegar ela aqui, ó. Movimento único, ok? Ó. Pegou, passou. Lembrando que agora a massa vai para a geladeira para fazer a maturação por pelo menos de 12 a 16 horas. A gente vai ter que fazer a observação, depende da temperatura da geladeira de cada um. A minha geladeira, eu já fiz a medição, coloquei um termômetro lá dentro, está em torno de 7 a 9 graus. Vai ficar por mais ou menos 14 horas, é o cálculo que eu fiz. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um saco plástico nela, tá? Porque a geladeira, ela tira a umidade da massa e resseca. E se essa massa ressecar, o que vai acontecer? Vai criar uma crosta aqui fora do pão. E essa crosta vai impedir que esse pão cresça e fermente da forma correta e o nosso pão vai ficar feio. Não é o que a gente está querendo nessa etapa do processo. A gente trabalhou tanto para chegar até aqui, para ter um pão lindo, né? E no final de todo esse trabalho, não é o que a gente deseja. Então, ó, fecha bem, tá, ó. Veda o seu pãozinho, não deixa entrar ar, para a gente poder colocar ele lá na geladeira. Bom, vamos lá. Dia seguinte, a massa dormiu na geladeira. A minha geladeira está mais ou menos 9 graus. E como é que eu fiz para medir isso? Eu usei o famoso termômetro de casa, ou se você não tiver termômetro de casa, a gente pode estar utilizando a nossa pistola de padeiro, né? Aquela comum que a gente acha na internet para medir temperatura, tá? Importante ter uma dessa, é um utensílio extremamente básico, importante, a gente não pode deixar de ter na panificação, ok? Vamos pegar a massa para poder ver como ela tá? Então, ó, observe que eu tirei ela da geladeira, olha o ponto que a massa tá, ela tá bem fermentada, tá linda, tá? A gente tem essa questão do toque da massa, tá? Onde a gente pressiona ela, você vê que ela tem uma leve resistência e ela não volta com força, ela fica um pouco, ela desce um pouco, isso é muito importante. Lembrando, vou reforçar a importância da gente proteger a massa, tá? O uso do saco, ele preserva a umidade dela durante o processo de maturação, porque a geladeira, ela tem ar seco. Se você deixar a massa lá pura, ela vai ressecar e o ressecamento dessa camada superior, dessa membrana superior da massa, do pão, impede a expansão dela. E aí você vai ter um pão extremamente travado, ok? O objetivo agora aqui é preservar a umidade para que a gente tenha a expansão dos gases durante o processo de fermentação, maturação, e ele cresça da forma correta para a gente, quando colocar no forno, ele venha lindo, ele cresça, venha pestana, venha alvéolo do jeito que a gente deseja tanto. Vamos fazer outra coisa importante, que é o seguinte, vamos falar agora do processo do forno, tá? Pré-aquecer forno é muito importante, tá? Enquanto a gente está conversando aqui, eu pré-aqueci ele por pelo menos 30 minutos. Coloca no máximo, tá? Teu forno caseiro, seja gás ou seja elétrico, ó, bota para torar, beleza? É muito importante. O nosso forno, ele não tem a mesma temperatura de um forno de padaria, um forno profissional. Então, bota no máximo, independente de qual seja o seu modelo de forno. A gente precisa de temperaturas acima de 230, 240 graus. Então, assim, como o forno caseiro não é preciso, gira no máximo, tá bom? Eu coloquei a panela de ferro lá dentro para deixar ela bem quente, mas existe uma outra forma que é um recurso bem legal para a gente poder fazer com que o pão, com que a massa tenha um salto, tenha uma explosão de início, que é um recurso que eu uso bastante, que é, além de pré-aquecer no forno, colocar ele também na chama. Pré-aquecer essa panela e dar um up na temperatura dela.
Vem cá, vamos ver comigo aqui. E agora, então, a gente vai preparar a massa para fazer o corte dela, né? Vamos colocar para assar de fato. Bom, o que nós vamos precisar? Lâmina de corte, vamos precisar do papel para poder repousar a massa sobre a panela, tá? Então, lâmina de corte, tá? Eu vou pegar ela aqui, no caso, eu tenho uma lâmina, beleza? Lâmina de corte, essa lâmina aqui é aquela tipo lâmina de barbear, você encontra em qualquer farmácia, é bem fácil de achar. Se não achar, o que eu faço? Faquinha de serra, não vai resolver, vai dar um corte bacana. O ideal é essa aqui porque ela é realmente bem amoladinha, bem afiada e vai te dar um corte cirúrgico, ok? Precisão do corte, ó, ângulo 45 graus, tá? Isso é muito importante, a gente fazer o corte sempre na 45 graus. Por quê? Porque a gente favorece, ó, o crescimento. Lembra o seguinte, a massa, ela vai expandir. Então, se a gente cortar 45 graus, o que vai acontecer? Ó, olha aqui, ó, olha pescando aqui, ó, crescendo, entendeu? Isso é muito importante. Vamos lá. Segunda coisa, papel para colocar sobre a panela. Eu tenho aqui meu bom e velho guerreiro Dover, tá? Quais são as opções se você não tiver o Dover, tá? Papel manteiga, não recomendo. Papel manteiga gruda. Gruda, ele se quebra todo, fica péssimo. Você vai ter um pão que você vai comer com papel manteiga e não é recomendável, tá bom? Se eu te falo já de cara. Então, além do Dover, você pode pegar aquele Silplat, se não me falha a memória agora. Tem aquele tapetinho siliconado, também fica super bacana. E até mesmo, sabe o quê? Folha de bananeira. Vai lá no jardim do vizinho, vai lá na rua, pega, super serve, funciona bem bacana, tá? Tem alternativa, dá pra assar pão. Não bota ele sozinho na panela de ferro, nem na pedra refratária, porque vai grudar. Então, sim, se grudar, você vai ter trabalho, seu pão não vai ficar bonito e o resultado final não é bacana, tá bom? Então, ó, vou virar a massa, importante aqui, vamos virar um pouquinho de farinha, tá? Isso é muito importante porque a gente não quer que essa massa grude, ela tem umidade aqui retida e a farinha ela vai criar uma membrana por cima dela, tá? Vou pegar um pouquinho de farinha, a farinha aqui, tá? Vou polvilhar por cima, só para dar aquela secadinha na massa. Só um pouquinho, tá, gente? Não pode ser muito, não. Tá? Essa farinha aqui não está trabalhada. Lembra que a gente trabalhou tanto para poder chegar até esse ponto que farinha crua desse estágio não é legal. É só uma membrana para realmente não grudar. Tá? Tá bonitinho. Beleza. Tô aqui. Vou virar aqui no meu papel, no meu Dover. Tá? Ó, apoia aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Apoia. Lembra do carinho? A gente trabalhou tanto essa massa para poder deixar todos os gases presos aqui dentro, a gente poder, sabe, ter o máximo de performance do pão. Então, assim, todo carinho, todo cuidado é pouco. A gente precisa realmente cuidar como se fosse o nosso filho, porque a gente quer lá na frente o quê? O pão perfeito. Isso é importante pra gente. Eu trato como se fosse meu filho, tá? Então, assim, meu filho de 7 anos, esse pão pra mim é a mesma coisa. Vamos lá. Virou, carinho, apoiou sobre a bancada, tá? Tira com cuidado. Ó, massa tá linda, massa tá linda. Coisa linda, olha só. E agora, vamos fazer o quê? O corte. Então, ó, prepara o corte, tá? Lâmina, incisão, cirúrgico. De preferência, um movimento único, tá? Olha aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vem cá, ó. Bom, vamos lá. Pão no forno. Agora vão ser mais 25 minutos, tá? Lembrando,
Quem não tem panela de ferro, quais são as opções que a gente tem? Pode ser pedra refratária, tá? É uma das alternativas. Eu já vi gente também que está fazendo pão com aquele saco que faz frango assado. Eu vi que tem bons resultados. Eu nunca fiz, tá? Eu até, inclusive, acho que é uma ideia bacana para fazer numa próxima oportunidade, um próximo vídeo, hashtag topo desafio, super topo, tá? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender que cada ambiente trabalha de uma forma. A recomendação que eu dou para vocês é que vocês têm que entender o processo. O meu ambiente, ele é A minha cozinha hoje, por exemplo, ela tá aqui, ó, 25 graus. Talvez o cara que está lá no Nordeste está com 30 graus. A pessoa que está no Sul está com 10 graus. Então, assim, você precisa observar que a variável de tempo e temperatura ela é muito grande. E a observação do processo ela é fundamental para que você chegue no seu resultado. Então, anota, mapeie o teu processo. Então, assim, o meu pão, eu mapeei o processo, anotei tudo do início ao fim para chegar no meu resultado. E eu acho que é isso que você precisa fazer para que você tenha êxito na sua jornada do pão, né? Acho que desde o início da alimentação do fermento, né, o processo de criação do seu levain, entendendo o que você fez para chegar lá no resultado, o que deu certo, o que deu errado. Eu tive muito erro, mas eu aprendi com meus erros, eu evoluí. Eu acho que o grande ensinamento é esse. No mundo da panificação não existem verdades absolutas. Tudo vai dar pão. Opa, tá na hora, vamos lá. Chegou o momento. Vamos abrir nosso pão. Aqui é uma hora rápida, a gente vai só abrir para ver como tá. Uau, uau, uau! É isso que a gente quer, tá vendo? Pão lindo. Lembra do corte, aquela abertura, pestana, tudo lindo. Vamos jogar rapidinho de volta, não pode demorar muito tempo porque o pão ainda tá terminando de cozinhar. Joga de volta. E agora, ó. Vou colocar 10 minutos. E a gente observa isso. Gente, é muito prazeroso abrir a panela de ferro e você ver um resultado desse. Eu queria falar o seguinte, a importância do corte, vocês viram como é que ele dá sentido de crescimento no pão. Vocês viram como é que a pestana ela veio exatamente da forma que eu queria. A gente fez o corte, 45 graus, como ele deu exatamente aquele crescimento. O pão tá lindo, tá incrível. Resultado de um processo perfeito. Lembra que a gente falou? Anotar, faz tudo, sabe? É o passo a passo da coisa, isso é muito importante. E assim, essa é a mensagem que eu quero transmitir para vocês, sabe? É importante isso, do início ao fim. Cada etapa é importante. Fazer pão é um processo que, assim, ele acontece em cadeias, em sequências. E se você fizer certo do início ao fim, cada etapa ela vai se desdobrando, tá? Ele acontece em sequências, tá? Agora, o que eu fiz? Destampei panela, joguei de volta, tô botando 10 minutos para poder regular o processo seguinte, que é o quê? Caramelização, ponta do padeiro, tá? Pão branco, eu não gosto, tá? Pão branco não tem sabor. Lembra o seguinte, pão caramelizado é pão que tem sabor. A gente está agora acontecendo uma reação ali dentro, que é a reação de Maillard, que é a queima dos açúcares, o pão tá tostando, ficando crocante, sabe? A reação de Maillard, a caramelização do pão, criação de crosta, não só aparência, aspecto, como também proteção do pão, tá? Essa crosta externa, ela impede que ocorra a troca de gases ali do externo para o interno, tá? O fermento natural por si só está protegendo também da formação de bolor. Isso também já ajuda na validade do nosso pão, tá bom? São dicas importantes. Então vamos esperar agora mais 5 minutinhos. Eu vou observar até o final do processo. Depois a gente tira e vamos ver como ele ficou. Vamos lá, tá lá chegando, 2, 1. Show de bola. Vamos ver nosso bichão. Uau, coisa linda! Uau, perfeito, olha só que lindo. Crescimento de pestana, maravilhoso. Vamos tirar ele da panela agora, deixar ele resfriar. Ver nosso pãozão assim. Não tem preço. Lembra que eu falei sobre a questão do crescimento de pestana, a posição do corte? Isso é muito importante. É um prazer enorme a gente ver que o processo foi feito do início ao fim. É isso que vocês têm que entender.
a importância da gente estar anotando tudo, sabe, mapeando o processo, organizando todas as etapas, porque só dessa forma a gente consegue chegar no resultado final lindo, sabe, um pão bem fermentado, uma pestana, sabe, crescida, vai ter alvéolo, eu tenho certeza disso, a gente vai abrir daqui a pouquinho. Agora a gente tem que tirar esse pão da panela, deixar ele resfriar, porque o processo de cocção, ele não termina aqui dentro da panela, ele vai terminar do lado de fora. A gente aqui dentro, a estrutura do pão tá gelatinoso aqui dentro ainda. Então ali dentro ainda está ocorrendo o processo de cozimento, de cocção, ele precisa resfriar para poder terminar esse processo, vai ocorrer daqui a uns 30, 40 minutos, e aí depois a gente vai abrir para poder ver finalmente como foi o resultado final do nosso sourdough clássico, o seu sourdough clássico. Então, ó, a panela está muito quente, toma muito cuidado com isso, tá? Então é importante, o que a gente vai fazer? Ó, gradinha, tá? Ela tem um ressalto aqui que vai manter entre a superfície da bancada e o pão, no caso, uma altura. Isso permite que o ar circule em torno de todo o pão. Isso é importante para o resfriamento dele por completo, tá bom? Então, ó, todo cuidado é pouco, tá? Bota a luva para poder tirar o pão. Tomem cuidado, tá? Olha que lindo, ó. Não queimou no fundo, tá? Então a temperatura do forno também é outro fator muito importante. Vamos observar aqui, deixa eu só tirar a panela aqui para não me atrapalhar e não me queimar. Eu sou mestre em queimaduras, tá? O pão tá quente. Então, ó, tá oco, tá lindo. Agora é só esperar ele 30, 40 minutinhos, vai resfriar e a gente vai abrir ele para aquele corte e vamos provar, né? Ver se ficou gostoso finalmente. Tá chegando o final do processo, final da nossa etapa. Então, o pão agora já resfriou, ele está pronto para chegar na fase tão esperada. Só recapitulando, a gente passou por todas as etapas, desde a criação do fermento até a construção do nosso pão, né? A criação do nosso pão, a gente fazendo, botando a mão na massa, autólise, todas as etapas até chegar aqui. E isso é muito importante para a gente poder chegar no resultado final e analisar agora que vai ser a hora do corte. Vamos lá. Olha o croque dele, que lindo, tá? Uma faca de corte é muito bem-vinda. Olha isso. Olha o padrão de alveolagem dele, tá? A gente tem alvéolos muito bem distribuídos, tá? Isso significa que a fermentação foi uniforme, tá? Lembra que alvéolos grandes, irregulares, não são legais, isso é sinal de fermentação que não bem feita, tá? A gente quer padronização de alvéolos, isso é uma observação importante. E aqui a gente pode ver, eu sempre ressalto muito isso, a gente observa um pouco de polvilho, tá? Esse aspecto de polvilho é sinal de que a gente teve uma fermentação máxima. Isso é muito legal no pão. Essa é uma das primeiras receitas que você não vai encontrar em lugar nenhum por aí, a não ser que você faça uma consultoria comigo. Esse pão, no início, eu fazia ele apenas com farinha branca e já era um pão incrível. Mas lembra que eu falei sobre evoluir lá no episódio 1? A decisão de alterar a receita original e acrescentar um pouco de farinha integral veio após eu pesquisar com meus próprios clientes, dia após dia, escutando eles, entendendo que acrescentar um pouco de sabor seria interessante ao pão. Nesse momento, eu iniciei os testes, pesquisas, farinhas, percentual, sal, acidez, e depois de acertar o que eu considerei ser a receita perfeita, eu selecionei meus melhores clientes para serem os degustadores do que seria esse pão que acabamos de fazer juntos. Eu quero te fazer um convite para o meu curso especial Eu Quero Esse Pão. Nele, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para fazer pães de verdade. E você me pergunta, mas Ricardo, o que tem nesse curso? Bom, no módulo 1, eu te dou as boas-vindas e faço uma apresentação geral do curso. Além disso, a gente vai falar sobre todos os utensílios básicos, recomendações para a gente estar juntos nessa jornada. E junto disso, eu preparei uma lista exclusiva dos meus melhores fornecedores, de tudo que eu uso no meu dia a dia, para que você já possa começar com uma vantagem e não perder tempo com pesquisa de preço e busca de fornecedor. No módulo 2, a gente vai falar sobre a história do pão, onde a gente vai abordar fato, curiosidade e, mais importante, saber as nomenclaturas mais utilizadas na panificação.
Isso para que você não se perca mais com sigla, nomenclatura, todos aqueles termos técnicos que você hoje não entende e vai entender de fato. No próximo módulo, módulo 3, vamos falar sobre fermento natural. Mas primeiro, na parte teórica, eu preciso que você entenda os conceitos básicos, porque cada etapa na parte teórica ela é muito importante e eu vou tornar você um expert nesse assunto. Depois disso, vamos colocar a mão na massa dentro desse módulo sobre fermento natural, onde vão ser 9 aulas e eu te ensino passo a passo, desde a criação do fermento natural até te ensinar a dominar ele e não ser mais um refém. Eu vou acabar com todas as suas dúvidas sobre fermento natural. No módulo 5, a gente vai abordar o tema que causa tanto medo, que são as farinhas. Nele, eu explico e ensino como você pode identificar e escolher a melhor farinha para fazer seus pães, independente de onde você estiver. Você vai entender o que é um W, um alveógrafo de Chopin, e eu faço o melhor de tudo, um teste com 16 farinhas nacionais e importadas, as mais utilizadas. No módulo 6, eu falo sobre a parte teórica do pão de fermentação natural, o sourdough. E nele eu ensino segredos, técnicas e eu vou te ensinar a importância de cada ingrediente no processo de produção. Você vai entender todos os benefícios de ingredientes como, por exemplo, farinha, a água, o sal, a gordura e o que cada um deles vai influenciar na sua receita para que você possa criar uma única receita sua, com a sua identidade, com a sua assinatura. No módulo 7 é mão na massa. Aqui você vai definitivamente aprender tudo a respeito do processo. Eu vou te ensinar a melhor técnica, tudo para fazer um pão perfeito, tanto com as mãos quanto na batedeira. No módulo 8, eu falo mais sobre os segredos das saborizações de pães. E não é só você fazer simplesmente um sabor. Eu vou te dizer o que cada ingrediente vai influenciar no resultado do seu pão e como você vai usar cada um deles. No módulo 9, a gente vai entrar na linha integral. Aqui, a galera que adora esse tipo de pão vai ficar doida. Vão ser várias opções de pães para que você possa aprender de vez em como usar a farinha integral da maneira correta. No módulo 10, eu mostro como é possível fazer pão com farinha de mercado. É isso mesmo. Muita gente sempre me pede para ensinar a fazer, porque eu entendo que nem sempre você tem acesso a todo tipo de farinha, dependendo da região que você mora. Então, nesse módulo, eu ensino como você fazer um pão com uma farinha de mercado e dar um belo pão. No próximo módulo, módulo 11, a gente vai entrar na parte de empreendedorismo. Aqui eu vou te mostrar como ter as melhores sacadas no mundo do pão. Eu vou te passar técnica de vendas, sacadas, ferramentas e eu te mostro por que alguns padeiros ganham dinheiro de verdade e outros não. Eu vou te ensinar todas as estratégias que eu usei e ainda uso para transformar a minha produção caseira num negócio lucrativo e a minha padaria num negócio de sucesso. E além de tudo isso, eu vou te dar de presente bônus exclusivos. O primeiro bônus são planilhas automatizadas de produção e de controle de produção. Uma consultoria cobraria no mínimo R$1.000 para desenvolver essas tabelas, que nesse caso vai sair de graça para você. O segundo bônus, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook dos alunos, onde são passadas dicas, sacadas, receitas e você vai ter a oportunidade de trocar ideia com alunos do Brasil e do mundo e saber mais sobre a arte milenar do pão. O valor disso é inestimável e nesse caso vai ser de graça para você. O bônus 3 são os brioches. Nele, eu vou fazer um brioche tradicional francês, aquela massa amanteigada, macia, saborosa, que desmancha nas mãos. É uma massa versátil e só ela vai te permitir ganhar milhares de reais somente com esse bônus. Só para você ter uma ideia, na minha padaria, ela representa mais de 30% das vendas todos os meses. Isso é uma oportunidade de crescer o seu faturamento na sua produção. Só esse bônus custaria pelo menos R$2.000. E nesse caso, vai de graça. O quarto bônus é o Food Styling. Aqui, eu trouxe a maior autoridade em food styling do Brasil, a Norma Lima. Eu não sei se você conhece, mas ela é responsável pela maior parte das fotos de produtos de grandes marcas da mídia brasileira. Food styling é a arte de você transformar as fotos dos alimentos de uma maneira que dá vontade de você morder a tela do seu telefone ou do seu computador. E lá ela vai te ensinar a transformar o seu pão em um objeto de desejo e com os elementos da sua casa a fazer fotos do seu celular parecer profissional. Esse bônus, se fosse vendido, custaria no mínimo R$1.000 e nesse caso vai sair de graça. E o quinto bônus é um bônus de suporte. Eu vou te dar 12 meses de suporte gratuito por WhatsApp e e-mail, tirando suas dúvidas. Eu vou te ajudar a transformar a sua paixão em realidade, que é fazer pão.
Você já parou para fazer as contas? Só de bônus são R$ 4.000 que você não vai pagar absolutamente nada. E você pode estar me perguntando quanto custaria o curso e eu poderia te cobrar facilmente R$ 15.000, que é o que eu cobro por uma consultoria. E já que só de bônus já são 4.000. Mas pode ficar tranquilo, o curso ele vai custar R$ 1.997 à vista. E no meu curso eu vou te dar direito a uma garantia incondicional de 7 dias, tirando completamente o risco das suas costas. Onde, se você não gostar do curso, é só você me mandar um e-mail e eu te devolvo o dinheiro na hora. Sem questionamento, sem mimimi, sem letra miúda. Aqui não tem enganação. E aí você vai estar me perguntando, Ricardo, por que você não pode dar seu curso de graça? É simples. Se você pegar a Maratona Bradflix, que você acabou de aprender de graça, onde eu te ensinei o maior valor que é fazer fermento natural do zero e te dei a receita do meu ícone de vendas, que é o sourdough clássico, se você vender apenas um pão por dia, você paga esse curso em 30 dias. Você imagina que você pode faturar aplicando tudo isso que tem no curso? E eu e você também sabemos o seguinte, né? Tudo que vem de graça, a gente acaba não dando valor. E tem mais. Na segunda-feira, eu vou te dar um desconto de R$ 1.000 e um bônus exclusivo, onde eu vou te dar o meu fermento natural de presente, caso você não consiga fazer o seu seguindo o meu passo a passo no período de 60 dias. E isso é uma forma onde eu garanto que você vai fazer o pão. E além disso, eu vou te dar outro super bônus que custa mais de R$ 2.000, que vai ser uma mentoria com um cara. Ele é uma das maiores personalidades hoje do marketing digital no Brasil, onde ele vai te ensinar o passo a passo em como vender usando as redes sociais. Esse cara é o Leandro Rosadas. E para finalizar, e para realmente garantir que para aqueles que estão realmente comprometidos comigo, às 8 horas de segunda-feira, quando abrir as inscrições, os 5 primeiros que fizerem inscrição, eu não sei nem se minha equipe vai me autorizar a fazer isso, mas os 5 primeiros que fizerem inscrição, eles vão ter o direito de passar 2 dias inteiros comigo na Artesanos, na minha padaria. Você tem ideia do que isso representa para você que quer entrar nesse mundo? Você vai ter a oportunidade de estar numa das melhores padarias do Brasil e ter a oportunidade de ver o meu dia a dia acontecendo, a minha produção, aprender tudo que você precisa, não só para fazer pão, mas também preparar para dar o próximo passo e ter a sua padaria de sucesso. Então, eu vou repetir. As inscrições abrem na segunda-feira às 8 horas da manhã e caso você queira ser avisado antes de todo mundo, o telefone vai estar aqui embaixo na tela. É só salvar um número e me manda um oi. Pode ser que isso seja uma grande chance de você estar entre os 5 primeiros. Bom, tudo que eu podia te explicar nesse conteúdo gratuito, eu já fiz. Eu espero que você tenha aproveitado e já iniciado sua jornada no mundo do pão. Então, não deixa de postar a foto do fermento natural, postar a foto dos pães que você fizer no grupo exclusivo do Face, ou até mesmo me marcar nas redes sociais com os produtos que você estiver produzindo. Porque você sabe que eu sou apaixonado por pão. E eu vou adorar ver você produzindo os seus primeiros pães. Nos vemos segunda-feira, às 8 horas. Um forte abraço e um bom dia para você. Olá, eu sou Rafael Colonese, aluno do Ricardo Rocha, do curso especial. E queria falar um pouquinho de vocês da minha história. Eu sou filho de um imigrante italiano que saiu da Europa numa época em que tinha muita fome. E veio para o Brasil para tentar uma vida melhor, como tantos outros imigrantes que vieram para cá naquele período. E, assim, a comida sempre teve um papel muito importante nas minhas relações familiares, né? Todas as boas lembranças que a gente tem sempre vão estar envolvidas com o ato de se alimentar ou de fazer o alimento. E meu pai sempre contava que era uma coisa muito comum, né? Lá na terra dele, junto aos familiares dele, você produzir o alimento, processar o alimento, armazenar o alimento. Isso era uma coisa que envolvia todo mundo. E eu queria ter um pouquinho disso em casa, trazer um pouquinho resgatar um pouquinho dessa história para minha casa, poder resgatar essas raízes, manter essa vivência junto da minha casa, que minha família tivesse essa vivência também, né? Meu pai sempre trabalhou muito, então a gente sempre teve muito envolvido na questão da comida, né? E eu queria que meus filhos tivessem essa mesma memória, né? De sentir um cheiro e lembrar de um momento legal, de lembrar de uma pessoa. E eu queria passar isso para eles também. Eu acho que é uma coisa que marcou muito a minha infância, né? O tempo que eu pude estar com meu pai. E através do curso eu pude desenvolver minhas técnicas de panificação e resgatar uma coisa que já era feita em família há muitos anos e que a gente meio que tinha perdido, né? Então hoje eu consigo preparar meus pães. A minha filha já tem essa memória, né, do aroma, do paladar, dos pães do papai.
Então, assim, ela pode ser o pão que for, que ela vai achar o meu pão sempre o melhor do mundo, porque tem muito mais do que farinha, água e sal e fermento naquele pão, né? Tem toda uma questão de carinho, de amor, tem uma lembrança para ela, aquilo ali está relacionado ao pai dela, né? Que foi feito com amor, então isso é muito legal. Fiquei muito feliz de estar podendo proporcionar isso à minha filha, né? Manter essa tradição familiar e trazer isso de volta para ela. E com isso também eu fico mais próximo do meu pai, eu consigo sempre estar relembrando ele daqueles momentos que a gente estava junto. Isso foi muito importante, muito bom para mim. E isso chegou a um ponto até que hoje eu já penso até que panificar, né, tá lá no DNA. O Ricardo conseguiu despertar esse DNA panificador dentro de mim, e já penso até que isso pode ser até uma forma de obter mais uma renda extra, de ser uma ocupação minha, né? Como antigamente lá os imigrantes, né? Eles não, o ofício era passado de pai para filho, né? Então não existia uma formação, uma coisa formal, de ensino formal. O ensino era passado de pai para filho, né? O ofício era passado de pai para filho. E hoje eu aprendi esse ofício e quero desenvolver mais e quem sabe poder falar um dia que eu sou um padeiro também, né? E resgatar essas raízes e sentir meu pai e minha família cada vez mais próxima de mim. Era isso aí, muito obrigado. Olá, Ricardo, Mari. Primeiro eu queria fazer o meu agradecimento a vocês, né? O curso tem trazido muitos benefícios aí, a qualidade dos pães que eu tenho feito, né? O aprendizado que eu tenho tido com o curso vão desde o processo, ou seja, de entendimento de cada fase do processo, e que influencia muito na qualidade dos pães, até a visão de negócio, né? Ou seja, entregar os pães da melhor forma, com a melhor qualidade para os nossos clientes, né? Transformar esses pães em objeto de desejo, né? Como o Ricardo fala. Então, o curso ele tem trazido muitos benefícios e eu tenho traduzido isso na qualidade dos meus pães, né? Então, eu queria agradecer bastante e a hashtag Bora Fazer Pão. Um abraço. Oi, Ricardo, tudo bem? Sou Leomar, aluno do seu curso especial de pães, né? Eu tenho mais ou menos aí 25 anos que já lido com a brincadeira da arte de fazer um bom pão, e de repente fui surpreendido com uma chamada no Instagram pela sua Breadflix. Me interessei bastante, achei muito bacana, né? Você realmente me surpreendeu, principalmente pelo tempo de panificação que você tem. E no final da Breadflix, mais uma vez, veio a surpresa de que você daria um curso sobre panificação, principalmente com um foco totalmente voltado para a panificação natural. Eu já havia tentado várias vezes, já há algum tempo que eu venho tentando panificação natural, às vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas lhe garanto que com as suas orientações, a minha qualidade melhorou bastante, né? Os meus pães se transformaram realmente naquilo que a gente pode dizer assim, dá prazer de comer, né? Principalmente pelas dicas, pela maneira como você expõe a matéria e, acima de tudo, sabe, Ricardo, uma das coisas que me chamou muita atenção é o seu entusiasmo com relação à arte de fazer pão.